do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu canto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Dentro do meu quarto estou, de joelhos dobrados diante do Senhor. Pai, eu quero confessar, do jeito que eu estou não dá mais pra ficar. Eu sei que tenho errado tanto, o choro e a tristeza sufocou meu pranto. Por isso eu resolvi voltar, tudo que eu mais quero é te adorar. Senhor, Deus da minha vida, estou com saudades de ti. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis te ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci, me perdoe, muitas vezes eu não quis ouvir. Me perdoa, Senhor, preciso do seu amor. Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei, me perdoe, muitas vezes até te neguei. Mas eu te amo, Senhor, e arrependido estou. E arrependido estou. Oh, 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 oh. E arrependido É com muita alegria, meus queridos irmãos, que estou de volta para conversarmos um pouco antes de começar o nosso programa. Que coisa boa é estar com vocês, saber que todos estão aí assistindo ao nosso programa, colaborando com o nosso grupo. Isso nos traz muita, muita alegria no nosso coração. Só quero dizer aos irmãos, aos irmãos sobre o programa de hoje. Os irmãos estão vendo essa minha camisa aqui? Essa camisa aqui do grupo foi quando o grupo fez 15 anos. Então, há 14 anos que nós fizemos essa camisa. Não foi uma das primeiras, né? Porque eu não me lembro qual foi a data, qual foi o aniversário que nós fizemos a primeira camisa. Mas essa daqui foi há 14 anos. Quando o grupo fez 15 anos, porque este ano, em novembro, nós faremos 29 anos. Não é isso? Todos estão lembrados, não é? Esperamos que nos nossos 29 anos estejamos na igreja, não é? Em novembro próximo. As coisas estão correndo
de maneira que a gente pode esperar isso, né? A igreja já está abrindo com mais pessoas nos cultos, e isso tudo vai trazendo uma esperança muito grande ao nosso coração de que nós estaremos juntos no nosso aniversário. Vamos pensar numa festa bem bonita para o aniversário dos 29 anos este ano, não é? Então vamos pensar nisso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nós estejamos ali juntinhos, possamos nos abraçar, possamos nos ver, cada um olhando no olho do outro presencialmente. Isso vai ser muito bom. Então hoje é com muita alegria que estamos aqui voltando para o nosso programa do mês de agosto. O nosso programa vai ser um pouquinho menor, um pouquinho pequenininho esse mês, porque nós temos feito programas assim muito extensos e tem dado um pouquinho de trabalho para o nosso técnico. Mas ele está disposto, ele tem feito com muito boa vontade, com muito amor para o grupo. E isso é bênção para nós, não é? É bênção para nós. A todo dia nós temos que agradecer pela vida de Garibaldi, nosso amigo, nosso irmão, e que tem se dedicado tanto aqui ao nosso grupo. Bem, eu não vou falar muito não, eu só quero dizer uma coisa. No programa de hoje nós teremos uma presença especial na nossa reflexão, que é o pastor Marcos, nosso pastor, o presidente da nossa igreja, pastor Marcos Godard. Ele estará conosco neste programa, falando sobre o tema do mês. O tema do mês vocês vão ver logo no início do programa, não vou dizer para ser surpresa. Não é que não é tanta surpresa assim, mas que nós tenhamos um programa excelente, que todos sejam muito abençoados hoje na nossa programação, que estejamos todos bem, que Deus nos abençoe como tem abençoado, e que estejamos prontos a fazer a sua vontade a cada momento da nossa vida. Então todos são muito, mas muito bem-vindos com esse meu abraço que eu sempre deixo para os irmãos, esse abraço virtual. Então que todos estejamos unidos e sempre prontos a fazer. Muito obrigada a todos que estão aqui no nosso programa. E como sempre eu falo, vocês podem mandar suas críticas, seus elogios, o que vocês quiserem falar sobre o programa que vocês fizeram, que vocês têm. Então hoje sejam todos muito bem-vindos e que nós estejamos prontos para que Deus esteja se agradando da nossa vida, orando uns pelos outros, não nos esqueçamos disso, não é? Temos alguns irmãos que precisam das nossas orações e a gente já fica preparado para dar uma palavra também amiga a esses irmãos que precisam de nós, que precisam do nosso apoio. Nós vamos orar agora para dar início à nossa programação. Oremos. Pai querido, nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão boa, tão preciosa de estarmos com nossos irmãos nesta tarde para a nossa programação do Grupo Somos Um. Continua a abençoar o nosso grupo, Senhor. Continua a dar-nos a tua paz, o teu favor, as tuas bênçãos. Derrama bênção, Senhor Deus, sobre a vida de cada um aqui do nosso grupo. E que ele possa crescer, não só em número, mas também em graça e em espiritualidade, Senhor. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada um de nós aqui. Dá-nos uma semana, final de semana de paz e ajuda-nos, Senhor Deus, a testemunhar de Ti a cada dia. É o que nós te agradecemos e te pedimos e te agradecemos desde agora, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs lindas, do Grupo Somos Um, que coisa boa participar com vocês agora nesta tarde da programação desse grupo. Agradeço a Deus por estar aqui junto com vocês. Um abraço de saudade virtual. E agora, começando a nossa devocional, eu vou tocar o hino 374, Salve.
7, os versículos 36, 37, 38 e o 47, que diz o seguinte: E rogo-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, meu Deus, por essa tarde maravilhosa. Te agradeço, meu Deus, por estar com cada uma das irmãs aqui, mesmo sendo virtual. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajude, Senhor, a não pecarmos tanto. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou tocar mais uma estrofe. Perto de Jericó, à margem de um caminho, costumava sentar-se esmolando sozinho o cego Bartimeu. Certo dia, porém, ele estava esmolando quando ouviu um rumor de turbas caminhando. Prestou toda a atenção e descobriu sem custo que era Jesus quem vinha, o poderoso, o justo, mestre e Senhor. Na esperança de ser escutado, gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É que muitos me ameaçam, gritava: cala-te, tolo, em teu silêncio encontrarás consolo. Mas ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, que entre a turba, calmo ia seguindo, solícito parou aquela voz, ouvindo. Chamai-o, disse ele à turba, trazei-mo sem demora, porque na sua angústia ele suplica e chora. E foram-no chamar na alegria que inflama. Levanta-te com fé, porque o Mestre te chama, tem esperança e vai.
E o cego, deixando a capa, correu para o Senhor de gozo, transbordando. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu faça? E o cego respondeu: que eu veja a tua graça e que tenha vista, mestre. Então Jesus falou: vai em paz, a tua fé te salvou. Quando ele abriu os olhos na mais grata surpresa, contemplou extasiado a linda natureza, o céu azul, os campos enfeitados de flores e o horizonte a sorrir em nuvens de cores. Porém, nada mais belo ele viu do que a luz, refletida no olhar, nos olhos de Jesus. Olá, amados irmãos do Grupo Somos Um. Que alegria estar com os irmãos neste dia. Gostaria de agradecer o convite da irmã Ângela Maria e dizer que é sempre muito bom estar com os irmãos, ainda que seja de forma virtual. Nosso tema de hoje é a terapia do perdão. Mais desafiador do que falar ou refletir sobre esse tema, certamente é praticar o perdão no nosso dia a dia, começando dentro de casa, no ambiente da nossa família. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta de Paulo, no capítulo 13, aquele capítulo conhecido como o capítulo clássico sobre o amor, Paulo afirmou que o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Não guarda rancor. Essa palavra é muito importante, eu peço que você registre essa palavra, porque nós recorreremos a ela novamente. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia: amar é nunca ter que pedir perdão. Muito bonita, mas na prática ela não funciona. Na vida em família, por exemplo, não funciona. No relacionamento conjugal, não funciona. Certa vez, o apóstolo Pedro perguntou a Jesus: Senhor, é até 7 vezes que devemos perdoar o nosso irmão? Jesus lhe disse: não, Pedro, não é até 7, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. E eu tenho para mim que Jesus estava se referindo especialmente à convivência em família, porque o lugar onde precisamos perdoar tantas vezes é exatamente no ambiente familiar. Dentro de casa, na convivência entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, precisamos exercitar o perdão. Na vida comunitária da igreja, certamente precisamos exercitar também o perdão, muitas vezes mais do que 7 vezes, quem sabe até 70 vezes 7. Mas a palavra de Deus nos ensina, portanto, através desse texto, que o amor não guarda rancor, ou o amor não se ressente do mal, não guarda ressentimento. David Jeremias, um autor, fala a esse respeito, dizendo que o ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo. Não se dissipa, mas se esconde debaixo da superfície e não é detectada nem por aparelho de ultrassonografia. É aquele ressentimento que a gente guarda no coração, do qual se lembra constantemente, volta a sentir. Ressentimento é o sentimento que se repete. E o texto diz que o amor verdadeiro, o amor ágape, ao qual Paulo se refere aqui em 1 Coríntios 13, esse amor não guarda ressentimento, não se ressente do mal, não guarda rancor. Esse autor, o David Jeremias, conta a história de um homem que foi ferido por um cão. Descobriu-se depois que ele estava com raiva. Então o que ele fez?
ele resolveu morder muitas outras pessoas para passar a sua raiva para outras pessoas. Os ressentidos são aqueles que foram mordidos e canalizam a energia em morder os outros ou morder a si mesmos. O ressentimento nos deixa irados permanentemente, porque temos um sentimento que se repete. Philip Yancey, naquele livro precioso, Maravilhosa Graça, ele diz que a palavra ressentimento expressa o que acontece se o ciclo continua ininterrupto, se nós não interrompemos o ciclo de amargura. Ela significa literalmente sentir de novo. O ressentimento apega-se ao passado, arranca cada nova casca, de modo que a ferida nunca sara. O ressentido não passa remédio no ferimento. Na verdade, ele não deixa que a ferida seja cicatrizada. Ele não deixa a ferida cicatrizar. Certamente, perdoar é fechar as feridas. Quando nós não fechamos uma ferida, ela continua doendo. Quando não fechamos uma ferida, ela continua sangrando e vai sangrar o tempo todo enquanto ela não for cicatrizada. Depois que a ferida é cicatrizada, o que fica é apenas a cicatriz. Todos nós talvez tenhamos algumas cicatrizes no nosso corpo que nos lembram de um ferimento, nos lembram de um tombo, talvez, nos lembram de alguma situação que vivemos na nossa infância ou em algum outro momento, talvez algum acidente, mas o que ficou foi só a cicatriz. O sangue parou de ser derramado. Aquela cicatriz continuará ali. E nós olharemos para ela, nos lembraremos, sim, daquela situação que vivemos, mas não teremos mais dor. Aquela cicatriz poderá ser vista de duas formas. Poderá ser vista como a marca de algo muito triste e desagradável que nos aconteceu no passado, mas também poderá ser vista como a marca da graça de Deus. Se o problema foi grande, se a dor foi grande, a graça de Deus foi maior em promover a cura, em promover a restauração. É desta forma que devemos olhar para as cicatrizes que temos na nossa alma, no nosso coração. O problema foi grande, a dor foi grande, mas a graça de Deus foi maior. Por isso, perdoar não significa esquecer. Perdoar significa lembrar-se sem dor. Lembrar-se sem dor. Você consegue lembrar-se de um momento difícil na sua vida, porém, ele está cicatrizado, ele não dói mais. Uma ferida, quando profunda, deixa as suas cicatrizes. Mas uma vez fechada, portanto, essa cicatriz, ela terminará, portanto, com a dor. Perdoar é lembrar-se, porém, sem dor. Não conseguimos apagar da nossa mente algo que nos aconteceu. A nossa memória não funciona como a memória de um computador, que podemos apagar um arquivo e nunca mais ter acesso a ele. Nós podemos nos lembrar de situações dolorosas que vivemos no passado. Porém, quando deixamos Deus cicatrizar, fechar a ferida, nós nos lembramos sem dor. Quando isso não ocorre, quando esse processo de cura, de terapia do perdão não acontece, o que ocorre é que continuamos sangrando
e nós nos lembramos de fatos acontecidos há 20 anos atrás como se tivessem acontecido há 20 minutos atrás. Eles continuam ali, sangrando, doendo, fragilizando a nossa alma, fragilizando o nosso coração. Outra verdade muito importante a respeito do perdão é que perdoar não é um sentimento, perdoar é uma ordem. Colossenses 3, verso 13, nos ensina a palavra do Senhor: perdoai-vos mutuamente. Paulo não está dizendo, olha, quem sabe vocês poderão um dia perdoar, talvez seja essa uma opção. Não, ele manda. Há uma ordem expressa da palavra de Deus. Nós devemos perdoar. Há um imperativo. Perdoar é uma decisão e, como tal, precisa ser aprendida, exercitada e desenvolvida. O sentimento vem depois, por obra do Espírito Santo. Não devemos esperar ou ficar esperando o momento de sentir que é hora de perdoar. Deus nos manda perdoar e por isso nós devemos obedecê-lo. Perdoar também não é manter as aparências. Quando queremos apenas manter as aparências, conservamos dentro de nós um baú de ressentimentos. Quando Paulo fala que o amor não se ressente do mal ou não guarda rancor, a palavra ali no original se refere a uma lista contábil, de dívidas que uma pessoa poderia ter. Era uma palavra utilizada na contabilidade daquela época. As dívidas eram registradas, como são hoje. Paulo diz em Colossenses capítulo 2 que a nossa dívida foi apagada. Jesus cravou todo o escrito de dívida que havia contra nós lá na cruz. E isso é o que nós devemos fazer com aqueles que porventura ficaram nos devendo alguma coisa. Não falo aqui no sentido financeiro, mas refiro-me especialmente àqueles que porventura ficaram devendo amor, atenção, uma palavra mais adequada, uma palavra mais pensada, refletida, uma palavra que não fosse agressiva, ruidosa. Precisamos exercitar o perdão. Perdoar não é manter as aparências, não é manter dentro de nós uma lista de coisas que as pessoas fizeram contra nós. Não é manter dentro do nosso coração, da nossa alma, um baú de ressentimentos, um baú de mágoas, do qual poderemos retirar esses ressentimentos em qualquer momento da nossa caminhada. Perdoar também não é voltar ao passado, não é ficar relembrando, a não ser que seja para testemunhar da glória de Deus naquele momento da sua vida. Não é ir a este baú de relíquias, entre aspas, relíquias, pérolas de ofensas que foram cometidas contra você e que muitas vezes ficam escondidas dentro de você ou debaixo da sua manga, e que poderão ser acessadas em qualquer momento. Não, perdoar não é nada disso. Perdoar também não é esperar arrependimento. O exemplo de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Lá no Calvário, Jesus pediu ao Pai que perdoasse os seus ofensores, aqueles que estavam crucificando a Ele. Jesus queria que eles fossem perdoados, porque aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo. O mesmo fez Estevão quando estava sendo apedrejado. Perdoar é lembrar sem mágoa, perdoar é lembrar sem dor, perdoar é confessar. 1 de João, capítulo 1, verso 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso precisamos confessar os nossos pecados para termos
acesso ao perdão de Deus e confessar os nossos pecados também uns aos outros para sermos curados. Naquilo em que ofendemos aos outros, precisamos confessar. O filho pródigo, quando voltou para casa, disse ao pai: Pai, pequei diante de Deus, pequei diante de ti. Muitos pecados, especialmente os pecados de relacionamento, são pecados contra Deus, primeiramente porque eles ofendem a santidade de Deus, e também são pecados contra alguém. Aqueles pecados que cometemos apenas dentro de nós são apenas pecados contra Deus. Pecados de pensamento, de sentimento, de emoções. Estão dentro de nós, não ofendemos ninguém, mas estamos ofendendo a santidade de Deus, precisamos confessar a Deus. Mas os pecados de relacionamento ofendem alguém. E nós precisamos pedir perdão a Deus e pedir perdão àquele a quem ofendemos. Talvez um dos processos mais difíceis seja justamente nos humilharmos e reconhecermos que estamos errados. E precisamos, portanto, do perdão de alguém. Não apenas o perdão de Deus, mas o perdão daquela pessoa a quem ofendemos. Portanto, para exercitar o perdão, esteja disposto a reconhecer os seus próprios erros. Antes de apontar os erros dos outros, antes de olhar para os erros dos outros, olhe para si mesmo e verifique os seus próprios erros e peça perdão a quem você precisa pedir perdão. Também para exercitar o perdão, evite o acúmulo de problemas não resolvidos. Paulo vai dizer aos Efésios: quando sentires raiva, não pequeis e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Ou seja, não vá dormir com raiva. Não vá dormir com um ressentimento. Procure resolver o quanto antes o seu problema. O que Paulo está dizendo é o seguinte: hoje você teve um problema, amanhã você poderá ter outro. E você vai acumular, especialmente na convivência em família, problemas não resolvidos vão se acumulando. Normalmente, o que faz o copo transbordar não é a última gota. O que faz o copo transbordar é o acúmulo de gotas dentro do copo. Amar é a arte de esvaziar o copo todos os dias. Nós precisamos fazer isso, resolvendo as nossas pendências, pedindo perdão ou liberando perdão, porque senão o copo enche e um belo dia ele transborda. Também, para exercitar o perdão, lembre-se que se não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Jesus nos encoraja a orar na oração do Pai Nosso: perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deus pode nos perdoar da mesma forma como perdoamos os nossos devedores? Se Ele fizer isso, estará tudo ok com a gente? E logo depois da oração do Pai Nosso, Jesus diz ali em Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, que se nós perdoarmos, seremos perdoados por Deus. Mas se nós não perdoarmos, não seremos perdoados por Deus. Portanto, lembre-se que se não perdoarmos, não seremos perdoados por Deus, não seremos perdoados pelo Senhor. E ainda, lembre-se que o perdão acontece sempre mediante a operação da graça de Deus. O autor aos Hebreus disse que nós devemos ter cuidado para que ninguém se abstenha, ninguém se prive da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por ela. A amargura é um veneno. A amargura é uma doença contagiosa. É um vírus que contamina os outros. Samuel Camalesson disse que a amargura é como uma plantação de abóbora. Aquela plantação rasteira que, quando o dono da plantação menos percebe, ela já passou por debaixo da cerca e já entrou no terreno do vizinho. A amargura contamina.
Portanto, não se prive da graça de Deus, porque a graça de Deus cura, a graça de Deus limpa, a graça de Deus restaura, a graça de Deus é o remédio para a amargura, para o ressentimento. A graça de Deus limpa o nosso coração de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o nosso próximo. Não se prive dessa graça. Não se prive dessa graça. Ela está ao seu alcance, meu irmão, minha irmã. E ela quer operar na sua vida aquilo que o nosso Pai Celeste quer fazer. Vamos orar? Pai Celeste, Deus bendito, Tu sabes, ó Deus, quanto é desafiador exercer o perdão no nosso dia a dia. Mas ajuda-nos a olhar para a cruz. Ali nós temos o exemplo maior do perdão, que é o perdão do Senhor para conosco. A Tua palavra nos diz que Cristo demonstrou o Teu amor, ó Deus, para conosco, ali na cruz. Tu provaste o Teu amor por nós, por meio da morte do Teu Filho na cruz. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós ainda não havíamos nos arrependido dos nossos pecados. E mesmo assim, Ele já morreu por causa dos nossos pecados para nos dar o perdão. Pai, por favor, ajuda-nos a perdoar como Tu nos perdoaste. Ajuda-nos a sermos misericordiosos como Tu tens sido para conosco. Que esta seja uma marca registrada nos nossos relacionamentos e na nossa caminhada contigo. Ajuda-nos a viver a vida cristã do jeito de Cristo, não do nosso jeito, mas do jeito de Jesus. E assim, Te honrar e Te glorificar através do perdão também, porque é desta forma que temos sido tratados por Ti. É o que Te pedimos e Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos os participantes do Grupo Somos Um, juntamente com as suas respectivas famílias. Um forte abraço a todos os irmãos. Tchau, tchau. Oh